Olá, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Fábio Pimentel, estou aqui a convite do Centro Espírita Antônio de Oliveira para falar do livro Jesus no Lar, a lição 42, a mensagem da compaixão. Então, antes da gente começar, a gente sempre pede que nós possamos estar envolvidos, amparados, protegidos pelos amigos espirituais, por todos os amigos que possam nos ajudar a entender, refletir e nos melhorar intimamente através de tudo isso que a gente vai conversar, bom? E, para iniciar então, retomando o que a gente está falando sobre esse livro aqui, Jesus no Lar, a lição 42, a mensagem da compaixão, pelo Espírito Ney Lúcio, obra de Chico Xavier. E aí, o que é legal neste livro, na minha opinião, é que eu consigo muito me colocar no lugar dos discípulos nessas conversas que são narradas aqui no livro. Eu consigo pensar que eu faria, eu acho que as mesmas perguntas, se não perguntas piores, para o mestre, diante das situações que eles se encontravam nas suas pregações. Então, para a gente até se situar um pouquinho, os discípulos os apóstolos, os discípulos já estavam fazendo uma série de atividades junto do mestre. Então já tinham curado as pessoas, já tinham expulsado demônios, já tinham levado a palavra do evangelho para várias pessoas de várias formas, feito milagres. E ainda assim, eles narraram situações de calúnia, de traição, experimentavam sofrimento e a dor em suas famílias. Então, apesar de todo o bem, de todo o trabalho que eles faziam, eles ainda recebiam das pessoas calúnia, traição, dor, injustiça e por aí vai. Então isso incomodava eles muito, era um descontentamento. Tá? E aí, lendo esse texto, o que eu refleti, né? Poxa vida, muitas vezes, quando eu faço um trabalho, quando eu me dedico a uma determinada causa, muitas vezes eu gero uma expectativa também. Poxa vida, eu estou trabalhando para Cristo. Estou trabalhando para a obra de Jesus. Eu tenho Deus no meu coração. Eu devo ter alguma expectativa de retorno. E essa expectativa ela pode vir de várias formas. Então, vocês devem ter ouvido em algum momento, ou mesmo pensado. Quem não pensou em frases como essa? Eu vou trabalhar para Cristo. Então, nós no Centro Espírita, né? Então os bons espíritos vão me ajudar. Eu estarei protegido porque eu vou estar trabalhando junto aos espíritos amigos, junto aos mentores da casa. Então eles vão me proteger de todo mal, eles vão me dar uma ajuda. Deus vai abrir os meus caminhos, vai afastar o mal de mim. O plano espiritual vai me ajudar, seja materialmente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Então a gente, de certa forma, cria uma expectativa, ainda que inconsciente, de estou fazendo algo bom, vou receber algo bom. É aquela planta e espera a colheita. Então, é uma expectativa. E, no entanto, quando a gente não tem essa expectativa atendida, quando a gente começa a receber a incompreensão, quando a gente começa a receber, a ser tratado mal, isso vai gerando uma tristeza, isso vai gerando uma desmotivação, isso vai gerando desânimo, isso vai gerando uma dúvida. E tudo isso pode levar o trabalho a acabar. Por quê? Porque a gente criou essa expectativa. E o que Jesus veio dizer nesse livro é que não. Essa expectativa é nossa. O outro não tem obrigação de nos tratar bem só porque nós estamos fazendo bem para ele. Não é uma conta matemática. Eu dou 1, você me devolve 1. Não. Então, se a gente não está recebendo a compreensão dos outros, o reconhecimento, o elogio, a justiça, das mesmas formas que as situações que foram narradas aqui no livro, muitas vezes a gente pode gerar esse desânimo, gerar essa tristeza e o trabalho cair por terra. E olha que interessante, eu estava refletindo sobre isso e me veio essa frase aqui que diz, né, que Jesus disse: ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. Ou seja, quem desejar ser importante aos olhos de Deus, será aquele que mais serve e não aquele que mais é reconhecido. E muitas vezes a gente pode estar esquecendo disso. Tá? E aí, além dessa reflexão que já é importantíssima, tem outras reflexões nesse texto
que eu destaquei aqui, e a primeira delas é não retribuir o mal com o mal. Então Jesus cita que o mal não se paga com o mal. E a gente está numa época, a gente vive anos, né, bem complexos, vamos dizer, bem conturbados, seja politicamente, seja socialmente, as mídias sociais. Então a gente vê muita discussão, muitos pontos de vista, muita lacração, muita polarização. E a gente lida com tudo isso no dia a dia, querendo cada um defender um ponto de vista de uma forma aguerrida, muitas vezes violenta, muitas vezes agressiva. E a gente tem que pensar, poxa vida, como que é para um cristão estar no meio de tudo isso? E aí eu comecei a refletir, e eu vou dividir minhas conclusões com vocês, que eu acho que Jesus se comportava de duas formas. Primeiro, frente a quem tinha poder, seja ele poder do conhecimento ou poder financeiro. Então, primeiro, quando tinham essas pessoas que tinham poder financeiro ou conhecimento e que abusavam dos que não tinham, Jesus batia de frente com eles. Então, Jesus não passava batido diante de uma injustiça, diante de uma calúnia. Vamos lembrar dos vendilhões do templo? Poder material. Então, os comerciantes que estavam usando o nome de Deus para tirar dinheiro das pessoas que iam lá com boa fé. Ou o pessoal do Sinédrio, sepulcros caídos. Então, que Jesus várias vezes bateu de frente e discutia com eles para mostrar o quanto eles estavam errados. Então, primeiro é esse grupo, né? E aí as pessoas que não tinham essa posição acima dos outros, religiosa, financeira, e que eram as pessoas comuns, ele não tentava convencer que ele era o Messias. Ele não perdia tempo para que elas entendessem da forma com que ele entendia. Ele respeitava. Ele não brigava. Ele não julgava. Ele apenas fazia a caridade. Ele usava de compaixão. Se a gente pegar no livro, na história que está narrada no livro, na lição 42, os discípulos iam falando, poxa vida, o que fazer com aquela pessoa que me traiu? Ela pode ser doente. Mas o governo que me prejudica, ele pode estar enfermo. Não sei o que lá. A loucura. Poxa, é a mulher que me traiu, ela já experimenta sofrimento. Então ele pedia compaixão diante dessas situações para com essas pessoas. Então, ele não julgava, ele não criticava, ele não ia lá, pegava uma verdade que era dele e falava, essa é a minha verdade, você tem que me seguir. Não. Ele agia com compaixão. Ele buscava entender que cada pessoa tem uma forma de pensar, que cada pessoa pode estar em um momento evolutivo diferente. Ele, mais do que ninguém, poderia julgar a pessoa e dizer, você está errado. Mas ele não fazia isso com aqueles que não tinham esse conhecimento. Ele respeitava. E nós, enquanto cristãos? O que a gente faz? Seja na nossa vida pessoal, seja nos nossos trabalhos de caridade, nos centros espíritas, ou mesmo nas mídias sociais. Como nós temos nos comportado? Estamos sendo instrumentos de esclarecimento, de caridade, ou estamos acirrando os ânimos? Onde está a nossa compaixão? E aí Jesus, o que ele fazia? Ele julgava o ato, não a pessoa. Olha que importante isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o exemplo da mulher adúltera. Jesus protegeu a pessoa. Ele em nenhum momento validou o ato. Então, o que ele fez? Cadê aqueles que te julgavam, mulher? Foram embora. Nem eu a julgo. Mas em nenhum momento ele virou e disse, a traição é permitida ou a traição é legal. Ele virou para ela e falou, vá e não peques mais. Então, ele protegeu a pessoa, mas ele não concordou com o ato. E muitas vezes nós podemos estar confundindo a pessoa com o ato. E aí a gente julga o ato e a pessoa. Se Jesus, que era Jesus, não fez isso, por que a gente acha que pode fazer? Jesus teve compaixão daquela mulher, daquela pessoa que era passível de cometer aquele erro. Porque a gente acha que a gente tem alguma superioridade
de querer que uma pessoa entenda o mundo da forma com que a gente entende. Então, Jesus não tentava convencer outra pessoa, ele explicava o caminho correto que ele trazia naquele momento. E ele se esforçava para que a pessoa entendesse da forma que ela conseguia, seja através de parábolas, seja através de histórias, seja através de um ato, de um gesto. Então, tem forma melhor do que reviver a fé de um leproso, de um doente, do que fazendo um milagre para que ele acredite em Deus. Então, ele se usava de várias estratégias de acordo com o que a pessoa era capaz. Isso também é importante. E quanto às agressões físicas, Jesus não revidou. Poxa vida, Fábio, você acha que a gente não pode revidar a violência ou que a gente deva sofrer violência de graça? Não, não acho isso. Acho que a gente tem que se proteger sim. Mas Jesus tinha que passar uma mensagem de não violência. Jesus tinha que passar essa mensagem de não violência. Porque o que os romanos iam ouvir de Jesus? Eles não queriam ouvir nada de Jesus. O que o Sinédrio queria de Jesus? Eles não queriam ouvir nada de Jesus. Que Jesus falasse para eles, ia entrar por um ouvido e sair por outro. Se aqui entrar por ouvido. Então, Jesus não tinha nada que poderia fazer naquele momento. Então, se ele fizesse qualquer ato, era uma violência. Ele resolveu não agir com violência. E o que a gente faz? E vamos lembrar uma frase dele também, ó. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não vai herdar a terra quem tiver a razão, ou quem tiver certo sempre, ou quem se esforçar mais por converter ou convencer as pessoas. Não, são os mansos que vão herdar a terra. O que isso quer dizer pra gente? E aí tem um terceiro item que eu acho que é muito importante nessa lição, que é o desafio da gente se manter puro. Ah, Fábio, mas Jesus era Jesus, eu não sou Jesus. É isso aí. Você não é Jesus. Eu não sou Jesus. Só que a gente também não está aqui para fazer o que Jesus fez. A gente está aqui para viver os desafios de acordo com a nossa capacidade. O que Jesus fez, só ele era capaz de fazer. Então ninguém está pedindo que faça o que Jesus fez. A gente não vai ser chicoteado e levar uma cruz, não sei quantos quilômetros, até um monte e ser pregado. Não. O nosso exercício de amor e de compaixão é bem menor do que o dele. Então a gente também tem que entender isso. O que Jesus fez é muito grande, mas por isso que ele fez, não a gente. Então a gente não tem que se comparar com ele, mas a gente tem que fazer o melhor que pode ao nosso alcance. E aí entra uma frase que Jesus falou que resume todas as leis dos profetas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí o amor está diretamente ligado ao tema do texto, que é a compaixão. E aí eu vou dar uma visão minha, que é o seguinte. Vamos dizer, os pais amam os filhos. Então eu sou pai, eu amo os meus filhos, amo minha esposa, amo os meus pais, amo amigos. Então com quem eu já tenho amor, com quem eu já amo, eu não tenho que usar tanta compaixão. Porque eu já tenho uma relação ali estabelecida com eles, um vínculo. Agora, com aqueles que me caluniam, com aqueles que me prejudicam, com aqueles que agem de má fé comigo, com eles eu tenho que exercer a compaixão. É com eles que eu tenho que exercer a compaixão. Com aqueles que eu vou levar a caridade. Olha uma frase interessante que está na Bíblia. Ó. Pensam que merecem elogios só por amarem os que vos amam? Isso até as pessoas más o fazem. E se fizerem bem somente aos que vos fazem bem, o que tem isso de extraordinário? Até os pecadores procedem assim. Resumindo e traduzindo, para não ficar tanto filosófico, a compaixão é um exercício para que a gente chegue no amor. O que eu quero dizer com isso? A gente ainda não é capaz de amar aqueles que não nos amam, aqueles com que a gente não tem vínculos afetivos, emotivos. Para as demais pessoas, a gente tem que fazer o exercício da compaixão. Então, alguém me bate na face. Eu preciso revidar com violência? Não preciso. Mas eu posso usar da compaixão. Para aquele que
cometeu um crime, eu preciso julgar aquela pessoa? Ou eu posso fazer um exercício da compaixão? Poxa vida, por que ele fez aquilo? Como que ele chegou naquela situação? O que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa nessa situação? Foi esse exercício que Cristo pediu para os seus discípulos quando estavam em conversa com eles. Poxa vida, a pessoa que cometeu a traição já não sofre demais dentro dela? Você ainda tem que ir lá e fazer alguma coisa contra ela? Ela já tem o martírio dela? Poxa vida, a pessoa que te fere, ela é uma enferma. A pessoa que usa do poder para agir contra você está em desengano e vai trazer um grande sofrimento para ela. É esse exercício que Jesus faz. Para que a gente não se transforme em juízes. Sereis julgados na medida em que julgares o vosso próximo. Se a gente for muito cruel com quem a gente está julgando, a gente vai ser igualmente julgado com crueza. É isso que a gente espera? Retomando aqui, que eu acho que eu fugi um pouquinho do que eu queria falar. Então vamos lá. Então por que a gente precisa da compaixão? Porque a gente ainda não sabe amar direito. O resumo é esse. A gente ainda não sabe amar direito. A gente ama com quem nos dá o amor, a gente ama quem nos respeita, com quem a gente tem afinidade. Esses a gente ama, esses a gente é bom. Agora, se a pessoa não concorda com a gente, ou se a pessoa não retribui aquilo que a gente quer, a gente já não ama. O que eu tenho que fazer com ela? Usar a compaixão. Usar a compaixão. Imagine nós num trabalho de caridade. Né? Você, no seu trabalho de caridade, ou no seu trabalho na igreja, seu trabalho na casa espírita, vai realizar lá seu trabalho de vamos dizer, entregar marmita para um morador de rua. Se você não tiver compaixão com a pessoa que está recebendo aquele alimento, você pode muito bem cair no caminho do julgamento. Ou no caminho da vaidade, do orgulho. Ó, eu estou lhe dando esta marmita aqui. Né, porque eu sou mais evoluído que você. Pode acontecer isso. Ou eu estou lhe dando esse alimento não porque você precisa, mas porque eu preciso me aliviar, eu preciso estar em paz com a minha consciência. Ou seja, expectativa. Eu não estou fazendo aquilo pela caridade ao próximo. Estou fazendo aquilo para me sentir bem. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Lembra do óbolo da viúva. Iam lá as pessoas, jogavam sacos de dinheiro. Sacos de dinheiro, sacos de dinheiro. Aí veio uma viúva, jogou, só tinha 5 centavos, jogou. E ela doou mais do que todo mundo. Por quê? Porque aquilo era de coração dela. Então a compaixão é um instrumento importantíssimo. Através do exercício da compaixão, a gente desenvolve o amor para aqueles que não nos amam. Que é o objetivo, deveria ser o objetivo de todo cristão. Desenvolver o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente ainda não é capaz de amar, mas como é que a gente vai aprender a amar? Fazendo o exercício da compaixão. Legal? Para finalizar, fiz algumas anotações aqui, que é para a gente concluir esse raciocínio. E aí é o seguinte, ó. Sem a compaixão, diante da falta de um irmão, eu serei um juiz. Então, diante da falta de um irmão, se eu não tiver compaixão por ele, eu vou ser um juiz. Sem a compaixão diante de um erro, eu serei um crítico. Eu só vou criticar. Sem a compaixão diante de um crime, seria eu quem vai atirar a pedra. E somente atirar a pedra. Sem a compaixão diante da fome, sou eu quem vou acusar a pessoa de preguiça. Sem a compaixão diante da justiça, sou eu quem vai dizer nada posso fazer. Já com a compaixão, eu posso levar a caridade, posso tentar fazer o meu melhor, posso seguir os passos de Jesus e assim concretizar e aprender a como fazer com que aquela frase de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo seja verdade em minha vida. Então, usemos a compaixão. A lição da compaixão é muito importante para nós, assim como eu acho que foi para os discípulos quando ouviram isso. Né? E, para finalizar, eu vou pedir licença e vou colocar a prece de Cáritas na voz do meu amigo Sérgio Moura, que fala muito disso. Fala de caridade, fala de amor, fala de fé, fala de tudo isso que a gente precisa para que nós nos tornemos pessoas melhores. Tá? Então, muito obrigado por ter acompanhado. Espero que tenham gostado e até a próxima.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deverá refletir a vossa santa imagem. Meus queridos irmãos, que Jesus, nosso Mestre Maior, esteja ao lado de cada um de vocês. Que a sua paz, que a sua luz e que a sua sabedoria possam definitivamente fazer parte das nossas vidas. Uma ótima semana a todos, fiquem em paz e que Deus os abençoe.